Oi, pessoal! Na aula passada, a gente introduziu os conceitos de fios, de cordas ideais e inextensíveis. A gente falou de força de tração. Já nesse vídeo, a gente vai introduzir as polias. Essas cordas juntamente com as polias. E, primeiramente, a gente vai falar das polias fixas e depois a gente vai introduzir com as polias móveis. Então, o assunto agora é polia. O que é uma polia? A polia é um equipamento que vai facilitar a movimentação de uma corda com um atrito praticamente desprezível. Então, essa polia, a corda vai passar por essa polia e essa polia ela vai permitir um giro tranquilo, com baixa resistência, para não oferecer resistência ao movimento da corda, certo? Ela vai permitir também cenários como este aqui, ó. Aqui eu tenho uma pessoa que quer erguer esse objeto A aqui. Esse objeto A que pode ser muito pesado. Se eu vou tirar esse objeto do chão, se eu vou me abaixar e tirar o objeto do chão, eu vou fazer um grande esforço para cima, né? Eu vou ter que tirar alguma coisa do chão e vai contrário, pode prejudicar a minha coluna, eu posso não ter uma força necessária para erguer um objeto tão pesado. Vai ficar mais fácil se eu puxar esse objeto de cima, né? De cima para baixo. Se eu puxar uma corda e essa puxar de uma corda vai fazer com que o objeto se erga, vai ser mais fácil. Vai ser ergonomicamente melhor para cima, que eu não vou fazer uma força contrária à minha coluna, né? Aos meus joelhos, e também porque eu vou poder utilizar meu próprio peso como uma das forças, uma das componentes das forças que vai estar atuando sobre esse objeto, fazendo esse objeto subir. Além disso, a gente vai ver mais para frente que se eu utilizar essa polia fixa juntamente com outras polias, principalmente, necessariamente com polias móveis, eu vou poder erguer esse objeto com uma força menor ao peso do objeto. Então, vai ajudar nesses casos, em questões de ergonomia e em questões de reduzir a força aplicada necessária para erguer um objeto. Então, aqui nós temos uma pessoa que está puxando uma corda e essa corda está fazendo puxar esse bloco A. A gente já viu quais são as forças que atuam sobre essa corda. Então, aqui nós temos uma corda. A gente já viu, considerando essa corda inextensível, que as forças atuando sobre ela são as mesmas em todos os pontos. Então, ela vai estar submetida às forças de tração. Se eu pegar um pedacinho dessa corda aqui, eu vou pegar esse pedacinho dessa corda e vou analisar. Aqui nós temos um pedacinho de corda. Sobre esse pedacinho vai ter uma força de tração para cá e na outra extremidade uma força de tração para cá. Todos os pontos vão estar submetidos ao mesmo par de forças, certo? Então, se eu tenho aqui uma pessoa, aqui eu tenho uma pessoa. Essa pessoa está puxando uma corda com uma força P. Certo? Se ela está puxando uma corda com a força P, a corda está puxando essa pessoa na direção para lá, né? Então, a pessoa está puxando a corda, então esse pedaço de corda está submetido a essa força de tração. Esse pedaço de corda está submetido a essa força de tração, e pelo princípio da ação e reação, a corda está puxando a pessoa para lá, que nós temos a força de tração também. Vou colocar o menos, porque é o oposto, uma força é o oposto da outra, certo? E essa corda faz esse movimento aqui, ela tem este desenho aqui. Aqui nós temos a corda. E aqui nós temos onde vai estar preso o objeto A. Todos os pontos da corda estão submetidos às mesmas forças. E aqui nós temos também a força de tração para baixo. Pelo princípio da ação e reação, o bloco A está sendo puxado para cima, com essa mesma força de tração. E para baixo nós temos a força peso, certo? Se existe um equilíbrio dinâmico, né, havendo ou não movimento, mas um equilíbrio dinâmico, a gente vai ter que essa força de tração vai ser a força peso do objeto, certo? Portanto, essa força que faz sobre a pessoa também vai ser numericamente igual à força peso. Então, a força que a pessoa está exercendo é numericamente igual à força peso. Utilizar a polia fixa não vai fazer reduzir a força que a pessoa precisa aplicar.
erguendo o bloco do chão ou puxando uma corda, a força necessária é igual à força-peso para tirar o objeto do chão. Essa é a força mínima, certo? Sobre uma extremidade da corda existe uma força que eu chamei de T1. Sobre a outra extremidade existe uma outra força que eu chamei de TA, a força que está fazendo o objeto A subir, certo? Se a gente considera o fio ideal um fio inextensível, a massa da polia é desprezível e não há atritos, então não vai haver forças nesse intermediário, nesse contato entre a corda e a polia. Portanto, as únicas forças vão ser essas mesmas. Então, a gente vai poder dizer que a força TA e T1 são iguais, e eu vou poder chamar ambas de T. Então, eu posso dizer que as forças atuando sobre a corda são as mesmas nessas extremidades e que a força com que a pessoa está puxando o bloco A é a mesma força-peso do bloco A se eu tenho um fio ideal, se eu tenho uma massa da polia desprezível e a ausência de atritos. Assim, nas duas extremidades da corda, a força é a força de tração. Não vai haver uma força entre a polia e a corda. Não existe. Estamos desprezando o atrito entre a polia e a corda. Algumas observações sobre polia fixa. A primeira é que a polia fixa não faz reduzir a força aplicada para erguer o objeto. Aqui a gente tem 3 polias fixas. A gente criou esse sistema aqui com 3 polias fixas. Esse sistema, embora utilizou várias polias, não vai fazer com que haja redução da força necessária para erguer o objeto. Esse objeto aqui tem um peso PA, a força que a pessoa vai exercer é igual a PA. Não vai reduzir, mesmo passando por 3 polias fixas. Ah, professor, eu vi que a força necessária vai ser igual a força-peso dividido por 2 elevado a n, sendo n o número de polias. Isso aqui é só para polias móveis. N vai ser o número de polias móveis. Eu posso colocar 10.000 polias fixas, não vai reduzir. Até porque aqui a corda é a mesma, né? E a gente já viu a corda sendo a mesma, a força é a mesma. Então, essa corda vai estar submetida às mesmas forças, mesmo passando por várias polias fixas. Quando a gente viu que para a polia móvel a gente vai ter peso dividido por 2 elevado a n, sendo F a força necessária para erguer o objeto, então a gente vai ver que vão ser diferentes cordas, não vai ser a mesma corda. A gente vai ter adicional de cordas, mas analisando cada corda específica, a força de tração é a mesma, certo? Então, aqui é a nossa primeira observação. A outra observação é o seguinte: a gente tem essa polia, nós temos esses 2 fios, em cada fio existe uma força de tração, né, que eu vou chamar de T. Aqui nós temos a força de tração e uma força de tração. A gente pode representar as forças que estão atuando sobre a polia como uma única força igual a 2T, certo? Mas isso só vale se as cordas estiverem em paralelo. Então, a força que estão exercendo sobre a polia, necessariamente a força que o teto vai exercer sobre a polia para manter ela parada, né, sem aceleração, vai ser igual a 2T. Isso vai valer quando os fios forem paralelos. Se não forem paralelos, como mostra essa figura aqui, nós temos uma força T para cá, uma força T para cá, a força resultante vai ser a soma vetorial, não vai ser 2T. A gente vai precisar fazer a regra do paralelograma, levando em conta esse ângulo alfa. Então, a gente vai fazer uma regra do paralelograma, e a soma vetorial vai ser aqui, ó. Esta vai ser a força resultante que as cordas vão agir sobre a polia. Vamos começar com uma questão? Uma pessoa puxa um caixote com velocidade constante v, por meio de uma corda que passa por uma polia fixa, conforme mostra a figura a seguir. O coeficiente de atrito cinético entre o caixote e o piso é inferior a 1. Considere que a polia não tem massa e o atrito entre a corda e a polia é desprezível. Enquanto o caixote se movimenta, ele se movimenta para a esquerda, a magnitude da força de tração é constante, a força de atrito diminui, a força normal entre o piso e o caixote aumenta,
a força entre o caixote e o piso é constante. Vamos analisar o caixote. Ele está submetido a uma força de tração, aqui nós temos uma corda. Lembrando que essa força de tração tem a mesma direção da corda. Então, tem essa direção e, no caso, tem esse sentido aqui. Essa força de tração atuando sobre o caixote. Esse caixote está submetido a uma força de atrito, FAT, contrária ao movimento, então a força de atrito é para a direita. Existe também a força-peso, existe também a força normal, certo? Essas são as forças atuando sobre o caixote. A velocidade é constante, então o somatório de todas essas forças é igual a zero. E a gente vai decompor, analisar ao longo do eixo horizontal e ao longo do eixo vertical, porque todas as forças praticamente são horizontais ou verticais, exceto a força de tração. Certo? E note o seguinte, ó, conforme esse caixote vai avançando, esse ângulo que a força de tração vai fazendo com a horizontal vai aumentando. Imagina quando o caixote estiver bem aqui, ó, bem nessa posição. Aqui nós temos a corda, aqui nós temos o caixote. O ângulo entre a força de tração e a horizontal é todo esse ângulo aqui. Já quando ele está lá atrás, quando ele estava lá atrás, o ângulo era bem pequeno. Certo? Então, o ângulo que vai fazendo com a horizontal vai aumentando. Ou seja, a componente TY vai aumentando em relação à componente TX. Então, a gente tem essa corda e a gente vai decompor essa tração nas suas componentes, horizontal e vertical. Vou colocar as componentes em vermelho. Então, aqui nós temos a componente TX, e para cima, a componente TY. Vamos dar um zoom aqui, né? A tração, a força de tração, ela vai ser decomposta em uma componente TY e uma componente TX. Aqui nós temos a componente TX e aqui nós temos a componente TY. Se eu chamo esse ângulo de θ, de alfa, vamos chamar de alfa. Se eu chamo esse ângulo de alfa, então Tx é igual a t vezes cosseno de alfa e ty é t seno de alfa. Certo? Então, aqui nós temos Tx e aqui nós temos Ty. Aqui nós temos Ty, que vale t seno de alfa, e aqui nós temos Tx aqui embaixo. Certo? Então, no lugar de trabalhar com essa força de tração, eu vou trabalhar com as suas componentes, horizontal e vertical. Vamos fazer a análise primeiro ao longo do eixo x e depois do eixo y? No eixo x. Eixo x. A soma das forças atuando ao longo do eixo x é igual a zero. Quais são as forças atuando ao longo do eixo x? A gente tem força de atrito para a direita e a força Tx para a esquerda. Aqui nós temos a força Tx. Então, força Tx é numericamente igual à força de atrito. A força de Tx é t vezes cosseno de alfa. E a força de atrito é μ vezes a força normal, certo? Agora, analisando o eixo y. Eixo y. Quais são as forças atuando ao longo do eixo y? A gente tem a normal para cima, a gente tem ty para cima, isso vai ser igual à força para baixo. A força normal mais ty, que vale t vezes seno de alfa, é igual à força peso, que vale m vezes g, é igual à força peso. Certo? Logo, a normal vai ser a força peso menos t seno de alfa. Substituindo esse resultado nessa equação aqui, a gente obtém o seguinte. A gente tem que t cosseno de alfa é igual a μ vezes a força normal, que vale p menos t seno de alfa.
T cosseno de alfa mais seno de alfa é igual a μ vezes P. A força de tração corresponde a μ vezes P dividido por seno de alfa mais cosseno de alfa. Então, a questão, a letra A, fala que a magnitude da força de tração é constante. Não, o ângulo vai mudando. A gente viu que inicialmente o ângulo alfa é pequeno, depois vai aumentando. Aqui o ângulo alfa, quando o caixote estiver nessa posição aqui, ó, este ângulo alfa vai ser perto de 90 graus. E aqui o ângulo era bem pequeno. Então, vai mudando esse denominador e a força de tração vai diminuindo. Vai mudando. E a força de tração vai mudando. E a força de tração vai mudando. Letra A está falsa. A magnitude da força de atrito entre o caixote e o piso diminui? Está perguntando sobre a força de atrito. A força de atrito é μ vezes a normal. A força de atrito é igual a μ vezes a normal. E a força normal é dada por essa força normal é dada por P menos T seno de alfa. A força de atrito é igual a μ vezes a força normal, que vale P menos T seno de alfa. Quanto maior o ângulo, quanto vai avançando o bloco, o seno de alfa vai aumentando. Isso aqui vai aumentando. E como nós temos P menos T seno de alfa, esse seno de alfa que está aumentando vai diminuir o valor dessa subtração, então todo esse termo aqui vai diminuindo. Então a força de atrito vai diminuindo, certo? A gente tem uma constante, o coeficiente de atrito, multiplicado por algo que vai diminuindo com o tempo. Então, a magnitude da força de atrito vai diminuindo, certo? Faz sentido mesmo sem chegar a essa fórmula. Veja que o ângulo alfa vai... Eu chamei de ângulo alfa, não ângulo θ. O ângulo alfa vai aumentando, então a componente TY da tração vai subindo, vai aumentando. E esse TY vai fazer com que seja necessário uma menor força normal para igualar a força-peso. Então, faz sentido a alternativa correta ser a letra B. A magnitude da força normal aumenta, a gente viu que diminui, e a força que o caixão exerce sobre o piso, a magnitude da força que o caixão exerce sobre o piso é constante. Bom, o piso exerce duas forças sobre o caixão, a força de atrito e a força normal. E, em consequência, pelo princípio da ação e reação, o caixão vai exercer forças de mesmos módulos sobre o piso. Uma força de atrito e uma força normal, né? Só que com sentidos, com sinais contrários. E a gente já viu até para a força de atrito que vai mudando com o decorrer do tempo. A mesma coisa acontece com a força normal, então não é constante, certo? Em um almoxarifado, uma rodana é utilizada para ajudar no levantamento de caixas. A figura a seguir ilustra uma situação em que uma caixa de 10 kg é levantada a partir do repouso. Uma força de tração constante, de módulo igual a 180 N, é aplicada na extremidade da corda. Então, aqui nós temos a força de 180 N a partir do repouso, e aplicada na extremidade da corda e faz o ângulo θ com a horizontal. Então, aqui nós temos o ângulo θ que essa força de tração faz com a horizontal. Considere que a corda é ideal e desliza sem atrito e que seno de θ é igual a 0,6, cosseno de θ é igual a 0,8. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado com a aceleração de subida da caixa.
Então, vamos analisar só a caixa. Vamos isolar a caixa e analisar só o que está acontecendo com ela. Ela está submetida a uma força-peso, que é igual à sua massa, de 10 kg, vezes a aceleração da gravidade, de 10 metros por segundo ao quadrado. Nós temos a força-peso de 100 newtons. Para cima, a gente tem a força de tração. E a gente tem que a força de tração vai ser superior à força-peso, né? Então, do diagrama de corpo livre da caixa, a gente tem que a força de tração menos a força-peso vai ser a força resultante, que é para cima. A força de tração menos a força-peso é a massa da caixa vezes a sua aceleração. A força de tração é de 180 newtons e a força-peso é de 100 newtons. Então, isso vai ser igual a massa de 10 kg vezes a aceleração. 180 menos 100 é igual a 80 newtons. Isso é igual a 10 vezes a aceleração. A aceleração é de 8 metros por segundo ao quadrado. A alternativa correta é a letra D. Qual que é o grande detalhe da questão? Foi dado seno de θ e cosseno de θ, levando a gente a crer ser necessário utilizar esses valores, sendo que não é. Todos os pontos da corda vão estar submetidos a essa tração, essa força de 180 newtons. Então, não é necessário a gente decompor em componente horizontal e vertical. Seria necessário, a gente utilizaria o ângulo se a gente quisesse saber, por exemplo, a força resultante que a corda está exercendo sobre a polia. Se a gente for substituir as forças que atuam sobre a polia, se eu isolar só a polia aqui, ó, nós temos uma polia presa a um teto, certo? Nós temos uma força para baixo de 100 newtons, ou melhor, de 180 newtons, e uma força fazendo um ângulo θ também de 180 newtons. Então, para fazer a soma vetorial dessas forças, eu utilizaria o ângulo θ. O ângulo θ faria diferença, né? Ela alteraria o valor da força resultante. Então, se eu fosse ver qual é o ângulo resultante que as cordas exercem sobre a polia, ou se eu fosse ver a força que o teto precisa fazer para suportar essa polia, porque vai ser necessária também, vai fazer o contraponto com a força que as cordas exercem sobre a polia, faria diferença saber qual é o valor de θ, certo? Mas não é esse o caso, está perguntando a aceleração do bloco, e a aceleração do bloco é de 8 metros por segundo ao quadrado, mesmo se essa corda estivesse paralela, na vertical, mesmo se fosse horizontal, se fosse uma tração assim de 180 newtons, não importa. Ainda mantendo polias fixas, a gente ainda não entrou nas polias móveis. Polias móveis vou deixar para o próximo vídeo. FUVEST. Considere a situação indicada na figura em que o motor, com auxílio de uma polia, ergue verticalmente uma caixa de 12 kg. Então, nós temos uma caixa de 12 kg e na outra extremidade da corda está presa ao motor. É o motor que vai puxar essa corda. A caixa contém materiais frágeis e deve ser erguida com uma velocidade constante. Então, a força resultante vai ser nula. Qual a magnitude da força vertical que o motor deve exercer? Nós temos uma força peso para baixo, uma força de atrito para cima, sobre esse bloco, e ambas, uma deve anular a outra, já que não existe aceleração resultante. A força de atrito, que está chamando de força F, vai ser igual à força peso, 12 kg, vezes a aceleração da gravidade, que não foi dada, mas a gente considera que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A força resultante é de 120 newtons. A alternativa correta é a letra D. A figura mostra os blocos A, B e C idênticos e de mesmas massas. As massas são iguais, suspensos a duas rodanas fixas por fios de mesmo comprimento. Então, a gente tem duas rodanas fixas, a gente tem esses três blocos, em que o bloco A está ligado ao bloco B e o bloco B está ligado ao C. A gente tem duas cordas, né? Então, são duas cordas diferentes. Uma corda liga o bloco A ao bloco B, e a outra corda liga o bloco B ao bloco C. Então, é possível que as trações sejam diferentes, né? É possível que as trações sejam iguais, mas
por serem cordas diferentes, é perfeitamente possível que as trações sejam diferentes. A gente vai ver isso. Considere as soldanas e fixos e os fios ideais, desprezíveis os atritos nos eixos das soldanas, e G, a aceleração local da gravidade. Imediatamente após serem abandonados nas posições indicadas na figura, o bloco B adquire aceleração, permanece em repouso, a aceleração é para cima ou para baixo. Então, vamos analisar cada caso. Vamos começando pelo bloco A. Vamos analisar o bloco A. Nós temos o bloco A, ele está submetido a uma força-peso. Essa força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Vamos chamar de força-peso mesmo. E nós temos uma força para cima que corresponde a uma força de tração, que a gente vai chamar de T1. Então, a tração no fio azul é T1. O bloco A está submetido a força-peso para baixo e uma força T1 para cima. Vamos para o bloco B. O bloco B ele está submetido a uma força peso para baixo, a peso do bloco B, e duas forças para cima. Vamos analisar o bloco C primeiro. O bloco C está submetido a uma força peso para baixo e uma força T2 para cima. Então, a força atuando sobre o bloco C é T2. As massas são iguais. Note o seguinte, olha, essa questão é muito simétrica. Se a gente traçar um eixo aqui, no meio do bloco B, tudo que acontece do lado esquerdo é igual ao que acontece do lado direito. É simétrico. Nós temos que o bloco A tem a mesma massa do bloco C, o bloco B, com o qual os dois estão ligados, tem uma massa também igual. Então, está tudo igual, está tudo simétrico. Eu posso dizer que essa força de tração T1 é igual à força de tração T2. Então, no lugar de T1 e T2, vamos dizer apenas por T. Vamos chamar de T. Sobre o bloco B, agora analisando o bloco B, nós temos uma força para cima, que é a tração com que o C está puxando a corda, né? O C, existe uma força-peso, o bloco C, ele está puxando a corda. Pelo princípio da ação e reação, a corda está puxando o bloco C para cima, mas o C está puxando a corda para baixo, e isso faz com que a corda puxe o bloco B para cima. Então, existe essa força para cima, correspondendo à corda da direita, e existe uma força para cima, vide a corda da esquerda. Então, o bloco B está submetido a duas forças de tração. Tem duas forças de tração atuando sobre o bloco B. Certo? Então, aqui nós temos o diagrama de corpo livre dos blocos A, B e C. Se eu tivesse que 2T, se o bloco B permanecesse em repouso, sem aceleração, a gente teria que 2T é igual a força-peso. Ou seja, T seria peso dividido por 2. Isso seria o caso do bloco B permanecer em repouso. Mas se fosse esse o caso, o bloco A e o bloco C não estariam em repouso. Eles teriam aceleração, porque a força para cima seria a metade da força para baixo. Isso não pode acontecer. O bloco B ele possui aceleração, porque como o bloco A e o bloco C adquiririam aceleração, consequentemente, o bloco B também iria adquirir aceleração, porque eles estão ligados. Então, não é possível o bloco B permanecer em repouso, certo? Se eu tivesse que a força-peso fosse superior a 2T, se eu tenho força-peso superior a 2T, então o bloco B ele desceria, a força-peso seria superior às forças para cima. Mas se fosse esse o caso, a força-peso também seria superior a 1T. A gente já viu que força-peso é superior a 2T, então a força-peso seria superior a 1T. Os blocos A e C iriam cair também, então estaria todo mundo caindo, mas não é possível, porque se o bloco B está caindo, ele está puxando o bloco A para cima.
Se esse bloco B aqui está caindo, se esse bloco B aqui está caindo, e esse bloco B está ligado por uma corda que liga o bloco A, então o bloco B caindo significa o bloco A subindo, né? Se o bloco B está caindo, como ele está preso ao bloco A por uma corda, se o bloco B cai, o bloco A sobe. Então, não tem como o bloco B cair e o bloco A cair também. A corda arrebentaria. Então, necessariamente, 2T é superior ao peso. Necessariamente, o bloco B ele está subindo. A gente viu que o bloco B não pode estar em repouso, não pode ter aceleração nula, e ele não pode ter aceleração para baixo. Logo, o bloco B possui aceleração para cima. O bloco B possui aceleração para cima. A nossa conclusão é: B possui aceleração para cima. Certo? Logo, diagrama de corpo livre do bloco B. Diagrama de corpo livre do bloco B. Ele possui aceleração resultante para cima. Logo, as forças para cima, consequentemente, T mais T, ou seja, 2T, menos a força para baixo, vai ser igual à força resultante. Então, a força resultante é igual a 2T menos P. Essa força resultante é igual à massa do bloco B vezes a sua aceleração. Vamos pegar essa conclusão e levar para o estudo do bloco A. Vamos analisar o bloco A. Vamos analisar o bloco A. No bloco A, se o bloco B ele possui aceleração para cima, o bloco B está subindo. Então, o bloco A e o bloco C estão descendo, já que essa corda é inextensível. Se a gente está reduzindo o comprimento da corda aqui no lado do B, no lado de a corda está aumentando de tamanho, então o A está descendo. Se o B está subindo, é porque o A está descendo. Então, para o bloco A aceleração resultante, a força resultante, é para baixo. Analisando o bloco A, nós temos que o peso para baixo. Analisando o bloco A, o peso para baixo menos a força de tração é igual à força resultante. E a força resultante vai ser a massa do bloco A vezes a sua aceleração, sendo que a aceleração do bloco A é a mesma aceleração do bloco B. Eles estão ligados pela mesma corda. O quanto B vai subir é igual ao quanto A vai descer, porque estão ligados por uma corda inextensível. Assim, peso menos tração vai ser massa vezes aceleração. É a mesma massa e a mesma aceleração do bloco B, que vale 2T menos P. Resolvendo, esse menos P vai para o lado esquerdo somando, 2P é igual, esse menos T vai para o lado direito da igualdade, somando 3T. Encontramos a relação entre peso e atração. Vamos pegar esse resultado e jogar na equação do bloco B, porque a gente quer saber a aceleração do bloco B. Então, vamos mudar de cor aqui. Vamos voltar a analisar o bloco B. Vamos voltar a analisar o bloco B. Para o bloco B, a gente tem o seguinte: 2T, essa equação aqui, ó, 2T menos P é a massa vezes a aceleração. 2T menos P é igual à força resultante, massa vezes a aceleração. E a gente viu que
T vale 2P dividido por 3. 2 vezes T, que vale... A gente tem que P é igual... A gente tem que T é igual a 2P sobre 3. Então, 2 vezes T, que vale 2P sobre 3, menos P é igual a massa vezes a aceleração. 4P sobre 3 menos P é igual a massa vezes a aceleração. Esse P aqui corresponde a 3P dividido por 3. 3P dividido por 3 é igual a P. Então, no lugar de eu multipliquei e dividi P por 3. 4P sobre 3 menos 3P sobre 3 é P dividido por 3. Isso é igual a massa vezes a aceleração. O peso corresponde a massa vezes a aceleração da gravidade. Esse M cancela com esse M. A aceleração é G dividido por 3. O bloco B possui uma aceleração igual a 1/3 de G. E essa aceleração é para cima. A alternativa correta é a letra C. Então é isso, pessoal. A gente termina aqui o assunto polia fixa. No próximo vídeo, a gente vai introduzir as polias móveis e a gente vai ver o que a gente pode ter de benefício utilizando esse tipo de polia. Beleza, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.